Vamos falar sobre módulos ou modularização na linguagem Python e vamos tomar como exemplo estas funções que estão no arquivo app.py e temos a função somar que recebe dois parâmetros e dentro da função estamos imprimindo a soma do parâmetro A com o parâmetro B. E depois temos uma outra função que subtrai A e B, recebidos aqui como parâmetros. Aqui embaixo temos a função dividir, que para além de imprimir a divisão de A e B, primeiro verifica se o denominador é zero. Caso sim, então imprimimos esta mensagem e depois retornamos para interromper a execução da função. E aqui embaixo nós poderíamos ter várias funções, poderíamos ter estruturas condicionais, estruturas de repetição, e este arquivo poderia ficar muito cheio. É aí onde entra o conceito de modularização. Para nós não escrevermos todos os nossos códigos do nosso programa num só arquivo, é possível nós pegarmos cada uma destas funções ou todas estas funções e colocar num arquivo separado. Este arquivo com a extensão .py, diferente deste principal, é que se chama módulo. E a partir deste arquivo nós vamos importar estas funções para dentro do nosso arquivo app.py. Vamos exemplificar. Então eu vou para cá, na minha pasta aulas, e vou criar um novo arquivo. Vou gravar este arquivo como, por exemplo, aqui, vou dar o nome de funções.py e vou gravar. Então eu tenho dentro da minha pasta, para além do arquivo app, eu tenho o arquivo funções.py. Será dentro deste arquivo onde eu vou colocar todas estas funções e este app.py ficará vazio e só vou importar a partir deste arquivo as minhas funções para poder invocar quando eu precisar. Então, como funciona? Eu vou para cá e vou selecionar todas estas funções e vou cortar. Posso gravar, vou fechar este arquivo e aqui em funções.py vou colar todas as funções. Neste momento estou com o app vazio. Então, o que eu vou fazer é importar deste módulo. Entenda que neste momento este arquivo funções é um módulo e nós vamos importar este módulo para dentro do nosso app. Para isto, fechar aqui, basta simplesmente dizer import funções. Só isso. Ou seja, estamos importando este arquivo funções para dentro do app. E neste momento, este arquivo que acabamos de importar, ele vai se comportar como se fosse um objeto ou um método. O que quer dizer que, se aqui dentro de funções eu tenho a função soma, que é esta, para poder executar esta função, eu teria que vir para cá, embaixo, e dizer o seguinte, escrever aqui, funções, que é este módulo, ponto somar, onde somar é o nome da função que eu criei dentro deste módulo funções. Então, aqui basta passar os argumentos. Por exemplo, quero somar 80 com 50. Se neste momento eu gravar, Ctrl B, tenho aqui embaixo no console do editor 130, que representa a soma. Então, já está a funcionar. Eu consigo colocar minhas funções, minhas variáveis, num outro arquivo, que será um módulo, e basta importar este módulo para dentro do outro arquivo, no caso app.py, e passar a utilizar todas as funções definidas dentro do módulo. Se eu quero, por exemplo, subtrair, então, venho para cá embaixo, invocar funções, ponto subtrair, e quero subtrair, por exemplo, 30 por 8. Ctrl S, Ctrl B. Aqui está, 22. Isto nos chama a atenção ao seguinte, que quando nós importamos desta forma,
o nosso módulo, tudo o que nós tivermos dentro deste módulo vai ser importado para este arquivo. E isto pode ser um problema, porque pode ser que eu não queira importar tudo deste arquivo. Eu quero, por exemplo, importar apenas a função dividir e não a função subtrair e nem somar. Então, se eu fizer desta forma, estarei a sobrecarregar este meu arquivo com funções e recursos que eu não vou querer utilizar, pelo menos neste momento. Então, existe uma outra forma de nós importarmos recursos, funções ou variáveis específicas de um módulo e não importar tudo deste módulo. Então, aqui em cima eu posso colocar um comentário. Eu vou dizer importando tudo de um módulo. É desta forma. Mas eu posso querer, por exemplo, importar parte de um módulo. Neste caso, deixa só comentar aqui para não nos atrapalhar. Então, aqui embaixo eu posso importar, por exemplo, a função dividir. Então, ao invés de eu dizer import módulo, não, eu vou dizer from, ou seja, a partir de funções, que é o módulo, aqui, importe dividir. Prontos. Então, eu estou entrando no arquivo funções, estou importando a função dividir, apenas, não estas. A partir deste momento, eu posso vir aqui e dizer dividir, e já aqui fica um parênteses. Quando eu faço a importação desta forma, para poder invocar esta função, eu já não preciso passar primeiro o nome do módulo. Basta dizer dividir e depois passar o que eu pretendo dividir. Se eu quero dividir 4 por 0, Ctrl S, Ctrl B, eu tenho aqui a mensagem, denominador é 0. Mas se eu quero dividir por 2, por exemplo, Ctrl S, Ctrl B, então eu tenho o 2 aqui sendo apresentado. Então eu consigo importar parte de um módulo e não um todo. E posso, por exemplo, importar múltiplas partes de um módulo. Então eu vou colocar aqui, assim, um comentário, importando múltiplas partes de um módulo. Vou comentar estas linhas daqui. Então vamos supor que aqui dentro de funções eu quero importar, por exemplo, a função subtrair e uma variável qualquer. Eu vou colocar aqui em cima uma variável ou uma constante. Então eu vou dizer, por exemplo, idade recebe 30. Então eu tenho aqui uma constante e aqui tenho algumas funções. E dentro do meu app eu quero importar idade e a função subtrair. Então eu posso vir para cá e dizer from funções import idade, vírgula, subtrair. Pronto. Então consegui importar idade e a função subtrair. Se eu vier para cá e dizer print idade, Ctrl S, Ctrl B, eu tenho 30 sendo apresentado. Se aqui embaixo eu invocar a função subtrair e passar 40,20, Ctrl S, Ctrl B, eu tenho 20 aqui embaixo, que é 40 menos 20. Agora, se eu tentar invocar a função somar e quero somar 60 com 20, Ctrl S, Ctrl B, eu vou ter um erro. Por quê? Se nós olharmos aqui em cima, ele diz o nome somar não foi definido. Então, é um erro de nome. Ou seja, estamos invocando uma função que não foi importada, que não existe. Mas se nós viermos aqui e colocar somar, então acabamos de importar a função somar. Ctrl S, Ctrl B, já temos 80 sendo apresentado. E existe uma outra forma, que é importando, de nós importarmos tudo de um módulo, mas sem usar esta primeira forma, que é importe e nome do módulo. Nós podemos fazer o seguinte, aqui embaixo, podemos dizer importando tudo de um módulo com asterix. Então, este asterix significa tudo. Ou seja, deixa só comentar estes exemplos de cima.
Aqui eu posso dizer from funções import all. Importe tudo. Então, este asterix significa que eu estou importando tudo o que está dentro do módulo funções. A diferença é que aqui em cima, se eu importar desta forma, eu preciso chamar o módulo funções e depois invocar, por exemplo, idade, ou passar aqui a constante idade. Mas se eu faço a minha importação da forma de baixo com asterix, eu simplesmente posso fazer o print idade, Ctrl S, Ctrl B, eu tenho 30. Então eu importei tudo, mas não preciso chamar o nome do módulo para poder executar, por exemplo, uma função. Se eu quero dividir, só basta chamar aqui dividir e passar 60,12. Ctrl S, Ctrl B, então eu tenho 5, que é 60 a dividir por 12. Então, trabalhar desta forma é muito mais interessante e muito mais flexível, porque mesmo num trabalho, num projeto colaborativo, onde estamos trabalhando com vários desenvolvedores, nós podemos ter vários módulos e vamos importando conforme for necessário. E o nosso arquivo principal não fica cheio como se tivéssemos todas as nossas funções dentro de um mesmo arquivo. Fique com Deus e até já.